em tudo vejo teu amor sem par. E então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, irei cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Bom dia, irmãos. Nos encontramos aqui pela internet e, sem dúvida alguma, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos para que nesta manhã nós façamos, com o auxílio do Santo Espírito, uma breve reflexão na Palavra de Deus, a fim de aprendermos e moldarmos a nossa vida segundo a sua palavra. Eu continuarei nesta manhã a falar sobre o assunto do qual eu tenho exposto nas últimas semanas, nos últimos domingos, sobre o sofrimento que tem, de certa forma, afetado a todos nós neste momento. Gostaria que todos, que um dos irmãos, por gentileza, me desse um ok quanto ao áudio, se está tudo bem, normal, para que nós iniciemos a nossa reflexão nesta manhã. Hoje nós meditaremos no texto que encontra-se registrado por Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 4, e leremos a partir do verso de número 12. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso de número 12. Antes de lermos o texto sagrado, nós vamos orar e pedindo que Deus nos dê a graça de compartilharmos da sua palavra e assim passarmos momentos na sua presença. Vamos orar. Santíssimo Deus e amado Pai, nós te louvamos por este momento em que podemos nos encontrar, mesmo distantes, separados fisicamente, mas unidos espiritualmente através de Cristo Jesus, da Sagrada Escritura. Neste momento em que separamos um texto da Tua Palavra para meditarmos, rogamos a iluminação provinda dos céus aos nossos corações e mentes, para que a compreensão seja adequada. E com o poder que encontramos na Tua Palavra, sejamos transformados. Tenha misericórdia de nós, esteja trabalhando em nossas vidas, cuidando dos nossos lares, para que neste momento, de maneira especial, nós tenhamos o alimento necessário
para a nossa alma, Pai. Perdoa os nossos pecados e guia-nos por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso de número 12, nós leremos até o 19, porém a nossa reflexão nesta manhã será apenas nos versos 12 e 13. Nos diz assim o texto sagrado: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que Deus, desde já, nos conceda graça ao lermos a sua palavra. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Eu gostaria que os irmãos que estivessem com a Bíblia em mãos, de maneira especial aqueles que possuem o inário, que abram no hino de número 17 para que acompanhe este hino. O Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obras, sempre clemente, sempre fiel, seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém. Seja de fato Deus louvado em nossa vida e através da nossa vida. Irmãos, o texto que nós lemos na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, a partir do verso 12,
nos traz algumas lições importantes para este momento. Nos traz verdades úteis para que saibamos e apliquemos em nossa vida, de maneira especial em tempos difíceis como este. Este é o assunto, o tema que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. Verdades úteis para tempos difíceis. Verdades úteis para tempos difíceis, baseadas no texto de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso de número 12. Quando nós lemos o primeiro verso desta primeira carta do apóstolo Pedro, nós temos de maneira clara a identificação para quem Pedro escreveu. E o texto lá nos diz: Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Assim como os ouvintes de Tiago, ou os destinatários de Tiago, que refletimos na semana passada, estes irmãos cristãos são os que estavam dispersos também. E estavam sofrendo por perseguições e diversas outras circunstâncias estavam afetando as suas vidas. Dentre todos os sofrimentos, as situações difíceis que enfrentavam, sofriam também tão somente por serem cristãos. Pedro, então, ele escreve a estes irmãos com o propósito de não apenas instruí-los quanto à maneira correta de procederem em tempos difíceis, mas com o propósito também de incentivá-los a viverem esses tempos difíceis, com os olhos naquele que é se não o principal assunto desta carta, a segunda vinda ou retorno de Cristo Jesus. Pedro, portanto, a esses irmãos perseguidos e dispersos, que estavam sofrendo, enfrentando tempos difíceis, fala para que eles se comportem de maneira adequada, testemunhando a Cristo, se alegrem em meio a este sofrimento, não com os olhos voltados para as circunstâncias, o que não permite que nos alegremos, mas com os olhos voltados para o futuro, para o retorno de Cristo Jesus, onde então nós encontramos razões, fundamentos e, acima de tudo, esperança de dias melhores, o que nos torna capazes de enfrentarmos esses momentos difíceis de maneira adequada, que, como acabamos de cantar, de maneira que Deus seja louvado. Todos nós sabemos e temos percebido de maneira ainda mais evidente, mais clara, mais forte em nossa vida, que a vida não é fácil. Por um momento, nós sentimos que as coisas estão indo muito bem, que as coisas estão caminhando para se acertarem e há uma esperança de que muito em breve aquilo que não estava bem será transformado, aquilo que estava bem seria ainda melhorado, de maneira que nós ficamos entusiasmados, felizes, alegres, contagiantes. Mas, de repente, como toque de um botão, a vida toda muda. As perspectivas são mudadas, os planos são frustrados, a esperança desaparece, a tristeza e as incertezas parecem dominar o nosso coração, cegar os nossos olhos e tomar conta ou direcionar os nossos pensamentos. De uma hora para outra, todas as coisas podem mudar. Você pode receber um resultado de um exame que te traz grandes preocupações. Você pode, de uma hora para outra, ser informado de que a empresa que você trabalha está reduzindo o número de empregados, de que você será demitido. Alguém que você sempre considerou como grande amigo passa a ser contra você e isso te traz tristezas. Um acidente pode acontecer, alguém que você ama pode deixar
ou seja, vir a falecer, o seu cônjuge, de uma hora para outra, diz que não quer mais continuar ao seu lado, que o casamento não está lhe fazendo feliz, e ainda que não tenha argumentos, ainda que não tenha razões para terminar, alega que chegou à conclusão de que há apenas um problema quanto ao conviver, aquilo que hoje recebe vários nomes, ou seja, de uma hora para outra, a vida pode mudar. Como mudou a partir do mês de março para todos nós. De uma hora para outra, com a notícia e os danos que este vírus começaram a causar e a surgir, mudou toda a nossa vida, toda a nossa postura, mudou todo o ritmo que estávamos vivendo. Tirou de muitos a esperança, trouxe para muitos outros medos, deixou muitos outros mais preocupados do que ainda estavam. Para alguns trouxe lágrimas terríveis por ver entes queridos partindo. Para outros, trouxe até mesmo separação dentro da casa pela convivência mais próxima. Como apertar de um botão. Muitas coisas mudaram, transformando, de certa forma, quase que totalmente a vida. Pedro, como eu disse anteriormente, ele escreve a um grupo de cristãos que estavam dispersos e relativamente eram novos na fé. Pessoas que haviam confiado as suas vidas a Cristo como Senhor e Salvador, na crença de que eles agora, a partir daquilo que conheciam sobre as promessas do Senhor Jesus Cristo, das promessas de Deus no Antigo Testamento, teriam uma nova vida. No entanto, agora o que eles estavam enfrentando eram provações e mais provações. E muitas destas provações, como já dito aos irmãos, foram justamente por causa da fé que aderiram, por causa de se tornarem discípulos de Cristo. Por causa disso, aqueles cristãos, ou parte deles, estavam confusos e talvez bastante desiludidos. Pedro, portanto, escreve com o objetivo de instruí-los, incentivá-los, de chamar os seus amados irmãos, os seus amigos, a considerarem as promessas de Deus, a olharem para o futuro. E este também é o meu desejo nesta manhã, que nós entendamos a instrução do apóstolo Pedro, que a recebamos como incentivo para a nossa vida, e que olhamos e consideremos, guardemos em nosso coração as benditas promessas do Senhor Jesus Cristo. Dito isto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para os versos 12 e 13, nos quais nós meditaremos nesta manhã. Como eu disse, o nosso tema é verdades úteis para tempos difíceis. E eu quero então trazer duas verdades nesta manhã, importantes para nós. Duas verdades que tiraremos destes dois uma verdade neste dia. A partir da semana que vem nós extrairemos outras verdades deste texto, uma verdade que tiraremos dos versos 12 e 13. Vamos lê-los novamente. Nos diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge dentre vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. A primeira grande verdade que nós aprendemos com Pedro,
que é importante para enfrentarmos de maneira adequada os dias difíceis é de que nós cristãos não estamos protegidos da dor e do sofrimento nesta vida. Perceba que o que Pedro vai dizer aqui é aquilo que Tiago disse e que nós consideramos na semana passada, que o sofrimento não está ausente da vida do cristão. Pedro nos chama a atenção para esta mesma verdade. E quando nós olhamos para o verso de número 12, a primeira coisa que notamos nas palavras de Pedro é que nós cristãos não devemos nos surpreender com as provações, com o sofrimento do tempo presente. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a triste experiência, eu já tive algumas vezes, de ser atraído por uma grande promoção, e então você faz planos, fica por um momento entusiasmado, e vai até aquele local, até aquela loja, até aquele comércio, em busca daquele bem que foi apresentado como parte de uma grande promoção. Então você chega no estabelecimento e ao chegar descobre que o produto acabou. Esta é a alegação. Logo, o vendedor já pronto, ele tenta te convencer a levar um outro produto que é semelhante àquele que o atraiu ao determinado comércio, porém bem mais caro. Eu acredito que todos vocês já tiveram essa triste experiência. Porque, na verdade, esta não é uma tática, uma estratégia incomum para muitas empresas. É constantemente visto esse tipo de prática, que, aliás, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é crime, é errada. Às vezes é assim que a mensagem do Evangelho é anunciada. De maneira especial, pelas igrejas, os pregadores da teologia da prosperidade. O Evangelho é anunciado como algo que resolverá todos os nossos problemas, que tornará a nossa vida maravilhosa. O empregado se tornará patrão, basta ter fé e aplicar o seu dinheiro à igreja. O enfermo terá a sua saúde restabelecida, não importa a sua enfermidade, ele será curado. Basta acreditar o seu dinheiro aos pés do pastor. O casamento será restabelecido, independente da situação e da condição que o casal estava vivendo. Basta ter fé e depositar as suas ofertas aos pés do pastor de determinada igreja. Contudo, as pessoas, e muitas delas, abraçam isso, têm um entendimento errado, são atraídos de maneira errada ao Evangelho. E então, depois de um tempo, estes descobrem que aquela oferta, a maneira que o Evangelho foi apresentado, não nos livra, não o livrou das dificuldades desta vida. Ao contrário, para muitos, de certa forma, o passar a viver com Cristo aumentou as dificuldades na sua vida. Pedro nos chama a atenção nesse verso de número 12, ao dizer que o sofrimento não deve nos surpreender. Esta é uma verdade clara que nós podemos encontrar em toda a Bíblia. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo àqueles irmãos e o que Pedro nos diz nesta manhã é que nós, como cristãos, não devemos esperar por vida fácil, por vida mansa. Não devemos esperar por seguirmos a Cristo, por acreditarmos em Deus
por outra coisa, senão por provações aqui nesta vida. Veja o que ele nos traz neste verso de número 12. Amados irmãos, ou amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ele considera aqueles crentes como seus amados. Algumas versões traz a tradução como amigo, mas a ideia é de que eram crentes, eram seus irmãos e eram amados pelos apóstolos, eram seus amigos de fé. E Pedro olha para eles diante das circunstâncias difíceis, diante dos sofrimentos que estavam enfrentando, principalmente por aqueles que vinham por serem servos de Cristo, por pregar o Evangelho, por viverem de acordo com o Evangelho, e Pedro diz, não estranheis. Com isso, ele estava dizendo que o sofrimento não deve ser visto como algo estranho, ou seja, o sofrimento precisa ver, ou precisa ser visto por nós, entendido por nós, aceitos por nós, como algo comum, não algo estranho. Algo que faz parte da nossa vida, não algo estranho. E não há outra forma, se formos realistas, de encarar o sofrimento. Ele de fato é comum na vida de todo o mundo. E para muitos cristãos é ainda maior. Nós temos visto a perseguição, as perseguições na Coreia do Norte. Nós temos visto perseguições em outras partes do mundo contra cristãos. E temos visto, ainda que de forma branda, ainda que começando nos primeiros passos e leves passos, a ponto de muitos de nós não sentirmos uma certa perseguição se instalando em nosso país. Com leis que começam a ser aprovadas, que nos tiram. E se Deus não tiver graça e misericórdia sobre o nosso país, se Deus não intervir a isso, nós logo seremos e sofreremos na pele perseguições, sofrimentos também nesse sentido. Ou maiores do que aqueles de sermos zombados, de sermos confrontados ou classificados como tolos, como pessoas que ficaram no século passado, que não evoluem, mas sofrimentos mesmo, tendo bens confiscados, tendo saúde ou até mesmo a vida em risco. Era isso que aqueles irmãos estavam enfrentando. E Pedro se coloca diante dele para dizer, amados, não estranheis isso. Como se dissesse, isso é normal para aqueles que seguem a Cristo. Isso é comum para aqueles peixes que nadam contra a correnteza. Isso fará parte na vida daqueles que estão no mundo, que jaz no maligno, mas que querem viver em santidade como seu Senhor. Ele continua então no verso 12 e diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Percebe que Pedro, ele se refere ao sofrimento, às dificuldades do tempo presente daqueles irmãos, como fogo ardente. A palavra fogo, ela não nos traz uma ideia agradável quando usada no sentido de sofrimento, de provas. O fogo queima, o fogo arde, o fogo causa feridas, o fogo pode levar até a morte. Por esta palavra, Pedro nos quer trazer à memória a ideia de que algo está sendo provado pelo processo de queimar. E nós sabemos que isso, como eu disse, não é agradável. Contudo, embora haja esta ideia
O que Pedro tem em mente, o propósito maior de Pedro, não é falar, enfatizar o sofrimento que as provações causam, mas sim de enfatizar o propósito dessas provações. Então, Pedro não tem aqui o propósito de usar a palavra fogo para falar do sofrimento que as provações nos causam. Mas ele tem algo maior. Ele quer que vejamos algo mais grandioso. Ele quer que nós tiremos os olhos das circunstâncias, da dor que sentimos, para que olhemos ao propósito. Em outras palavras, para que perguntemos o porquê de tudo isso e consigamos ver o porquê de tudo isso. Esta é a sua ideia. É isto que nós precisamos compreender. A ideia, portanto, de Pedro é de nos mostrar que as provações vêm sobre nós como fogo sobre os metais, com um propósito benéfico, com um propósito grandioso, com um propósito sublime, com um propósito valoroso. Fogo com o propósito de nos purificar, de separar de nós todas as impurezas. Eu me recordo que antes de eu me converter, eu tinha uma pequena fundição com um dos meus primos e nós fazíamos peças em alumínio para tanques de lavar roupas. E uma vez por semana, pelo menos, nós acendíamos o forno, colocávamos fogo sobre o cadinho para que derretêssemos o alumínio, as barras de alumínio que comprávamos, para que então nós tirássemos dela toda a impureza e fabricássemos as peças que tínhamos como propósito. Este alumínio ficava por algum tempo até atingir 1000 graus Celsius. Nós não conseguíamos olhar por muito tempo diretamente dentro daquele forno. Os olhos queimavam. E este metal, às vezes, ele espirrava e caía sobre a nossa pele, que formava grandes feridas que tinham um certo tempo para curá-la. Causava grande dor. Mas o propósito de tudo isso era tirar as impurezas para que ali ficasse somente o alumínio, a liga do alumínio, o que daria resistência ao metal, pureza ao metal e, consequentemente, valor às peças que nós estávamos produzindo. É essa a ideia que Pedro nos traz através deste verso, de que nós não devemos estranhar as provações. Elas vêm como fogo ardente, mas não podem ser consideradas como algo estranho. Nós devemos estar preparados e esperando que elas surjam. E não devemos ficar olhando para elas, chorando ou reclamando a dor das feridas que abrem em nós. Mas devemos olhar para frente. Devemos olhar para o propósito dessas provações. Pelas provações da vida, Deus está testando a autenticidade, a veracidade da nossa fé. Nós vemos isso na própria carta de Pedro, nas suas palavras, lá no capítulo de número 1, nos versos 6 e 7, quando nos é dito: nisso exultais. Olha lá, Pedro está nos chamando para alegrarmos. Nisso exultais. Embora no presente, neste momento que estamos vivendo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais
preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Percebe que Pedro nos chama a atenção nesse capítulo 1, no verso de número 7, para algo que por vezes nós não valorizamos, quase sempre não enxergamos. Pedro está dizendo que a fé é provada para que o valor dela seja confirmado. E ele diz no verso 7 que este valor é muito mais precioso do que ouro perecível. Um dos metais mais valiosos, o ouro. Naquela época, sem dúvida, o mais valioso. E Pedro está dizendo, a fé é provada e aprovada, e ela é provada pelo fogo ardente, ela é provada pelas lutas, pelas dificuldades, pelas várias tribulações. E Deus faz isso quando esta fé é aprovada. Ela vale muito mais do que o ouro perecível. E esta fé, que vale muito mais do que o ouro, ela redunda em louvor, glória e honra. Ela, na verdade, de acordo com o verso, redundará louvor, glórias e honra na revelação de Cristo Jesus, no retorno de Cristo. Quando nós olhamos de maneira geral para as Escrituras Sagradas, é isso que nós encontramos. Ao ler as histórias do Antigo Testamento, nós somos apresentados a diversas experiências dos nossos irmãos que naquela época viveram e que foram severamente testados em sua fidelidade. Eu citei vários na semana passada, mas lembrem de Abraão, quando foi pedido para deixar a sua terra, deixar a sua parentela e seguir, vai, eu te mostrarei o local. Após diversos anos aguardando a promessa de Deus de que lhe daria um filho, sendo ele já na idade avançada, sua esposa estéril, ele tem, e aquele momento de alegria, aquele momento de gratidão, aquele momento de êxtase, e como um tocar de um botão, Deus chega e diz, mate este menino. Que provação! E quando nós lembramos, então, de José, que por fidelidade foi vendido, foi colocado numa cadeia, foi tratado como escravo, teve a sua vida prestes ou entregue à morte, a uma escravidão perpétua aqui na terra. E quando pensamos em Davi, perseguido por Saul, correndo risco de morte, simplesmente porque Deus disse a Saul que ele não seria mais rei e de que um novo rei havia sido escolhido. E quando pensamos em Jó, homem íntegro e fiel, reto, santo, que acordava pelas madrugadas para interceder por possíveis pecados que seus filhos tivessem cometidos contra Deus. Que sofrimento! E assim muitos outros. Essas histórias não se restringem ao Antigo Testamento. Nós as encontramos também no Novo Testamento. Através dos discípulos, através dos cristãos a quem Pedro escreve e para os quais nos fazem olhar. A Bíblia nos deixa certos, avisados, cientes e conscientes destas verdades. Ou seja,
de que nós cristãos não somos poupados do sofrimento. Não estamos protegidos da dor, da tristeza, do sofrimento. Antes, nós somos exortados a não nos surpreendermos com eles, a olharmos para eles de maneira diferente, com uma nova perspectiva, enfatizando o seu propósito e não a dor, enfatizando os ganhos futuros e não as perdas presentes, enfatizando a glória futura e não a dor, a lágrima presente. O Novo Testamento nos instrui a isso em diversos lugares. Em Mateus 5, por exemplo, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, é dito nos versos 11 e 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí uma bendita promessa, porque deles é o reino dos céus. João, o texto que temos citado durante todo este tempo, registra as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. Mas aí a bendita promessa, após uma exortação, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, como se dissesse, vocês também vencerão, tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo, ao registrar sobre as suas experiências, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 4, ele diz: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo muito. Entristecidos, mas sempre alegres. Como viver isso? É possível sofrer as dores do presente, mas ao mesmo tempo desfrutar de uma paz e de uma alegria, por causa das promessas benditas e futuras, por causa do amparo, do consolo de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus nos exorta, no capítulo 12, verso 7, suportai as dificuldades como disciplina do Senhor. De certa forma, a ideia de fogo. Tiago, como meditamos na semana passada, meus irmãos, tende por motivo de muita ou de toda alegria o passar de por várias provações, e nos chama a atenção para o seu propósito, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E esta perseverança nos levará à perfeição. Assim como Pedro, Tiago diz, sabendo da provação da fé. Paulo, ao escrever a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Portanto, irmão, irmã, como cristãos, nós só não devemos não estranhar as provações da nossa vida, como devemos esperá-las em nossa vida. Devemos estar conscientes, não
apenas de que teremos provações, de que passaremos por tribulações, de que tempos difíceis serão quase que constantes em nosso viver aqui na Terra. Mas acima de tudo isso, nós precisamos estar conscientes do propósito de Deus em nossa vida ao passarmos por essas provas. Esta é a maneira que as Escrituras nos apresentam para que vivamos de maneira digna do Evangelho neste mundo. Para que nós, de fato, evidenciemos a nossa fé e nesta fé, em tempos difíceis, não questionemos a soberania ou a providência de Deus quando formos atingidos pelo sofrimento. Não culpemos a Deus por não intervir ou por demorar a intervir a nosso favor. Precisamos lembrar que Deus está no controle de cada situação, que Deus tem poder para guardar cada um de nós do sofrimento, ou ainda no sofrimento. Como Ele fez, guardando todos aqueles que nós citamos anteriormente, Abraão, José, Jó, Davi, Daniel, seus amigos e muitos outros, no sofrimento. Devemos lembrar, irmãos, que é bíblico, de que é o ensino de Deus para a nossa vida, que Ele, o Deus soberano, gracioso, misericordioso e amoroso, trabalha em nós com seus benditos propósitos. De acordo com este verso, podemos dizer que, primeiramente, para provar a nossa fé, separando a verdadeira fé daquela falsificada. Segundo, para fortalecer a fé verdadeira. E ele faz isso. Separa a fé verdadeira da falsa, ou seja, traz autenticidade à fé cristã e fortalece a fé através do sofrimento. O sofrimento é um dos meios pelos quais Deus aprova e fortalece a nossa fé. A segunda razão pela qual nós não devemos nos surpreender com os problemas, os sofrimentos deste mundo, é porque Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, o nosso Salvador, enfrentou sofrimentos semelhantes. O autor aos Hebreus nos diz isso de maneira clara. Ele diz que nós temos um sumo sacerdote que compadece de nós. E a razão é de que ele sofreu todas as tentações, provações que nós passamos e sofremos neste mundo. Pedro, aqui na sua carta, no capítulo 4, no verso de número 13, que é o último verso que nós refletiremos nesta manhã, ele nos diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Pedro nos chama atenção para algo importante. E ele mostra isso com a seguinte expressão, com a qual ele inicia o verso: pelo contrário.
Isso nos chama atenção para o verso anterior, quando ele disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como alguma coisa extraordinária que estivesse acontecendo. Ao contrário de se surpreender, ele diz: alegrai-vos. Ao invés de estranhar o fogo ardente, ao invés de estranhar e ficar surpreso com o sofrimento, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo conosco neste mundo, nós precisamos, de acordo com Pedro, olharmos para Cristo e nos alegrarmos em Cristo e com as promessas que estão reservadas a nós por causa de Cristo e por Cristo. Então Pedro diz: pelo contrário, alegrai-vos. E a ideia com este alegrai-vos é: alegrem-se e continuem se alegrando. É uma alegria que deve ser constante em nossa vida, assim como constante tem sido o sofrimento, assim como constante tem sido as provas. E esta é uma grande contradição para a nossa mente humana limitada, pecaminosa e influenciada pelo mundanismo. Esta é uma loucura para a mente ímpia. Como é possível alegrar-se em situações que causam dor e tristeza? Loucura. Mas Pedro está nos levando a ver que é possível, pela fé verdadeira, pela maturidade cristã. E a nossa fé é provada, para que nós entendamos, vejamos e consigamos viver desta forma. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 10, Paulo diz: entristecidos, mas sempre alegres, como lemos anteriormente. Há um contraste. Triste, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Pensa, como alguém pobre pode enriquecer o outro? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Essas contradições para a mente humana e principalmente ímpia é realidade para aqueles que têm fé. É realidade positiva na vida daqueles que têm fé verdadeira, pois estão vivendo firmados e olhando não para as consequências presentes, mas para as promessas futuras. Pedro então continua e diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Perceba que ele não se refere a todo tipo de sofrimento, como Tiago faz no capítulo 1. Tende por motivo de toda alegria o passarde por vários. O Pedro aqui nos chama atenção para aqueles sofrimentos específicos, ou seja, advindos do participar dos sofrimentos de Cristo. Sofrimentos por sermos cristãos, por querermos viver em santidade, por defendermos o Evangelho, por pregarmos a verdade. Sofrimentos advindo disto. É claro que este sofrimento que vem por perseguições em nome de Cristo faz com que soframos em todas as outras áreas da vida. A ideia, portanto, de sofrer com Cristo, é de sofrer por amor a Cristo. Alegrai-vos
na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Pedro está nos falando sobre identificação, ou seja, Cristo se identifica conosco, com o seu povo. E quando então um cristão sofre por amor a ele, ele também sofre. Esta é a ideia de Pedro aqui. Alegrai-vos. Na medida em que você participa do sofrimento de Cristo, na medida que você sofre por causa de Cristo, alegrai-vos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, conforme registra João no capítulo 15, verso 20, lembre-se das palavras que lhe falei. Nenhum servo é maior do que o seu senhor ou do que o seu mestre. Se eles me perseguiram, também o perseguirão. As provas fazem parte e virão sobre os seguidores de Cristo. Não é por outra razão que nós, ao seguirmos a Cristo, somos chamados a carregarmos uma cruz. Não é simplesmente sacrificar o eu, vivermos de maneira que sejamos entregues totalmente a Cristo, mas é sofrermos com Cristo, por Cristo. A maldade, as perseguições que este mundo nos impõe. Mas a pergunta aqui é: por que o cristão deve se alegrar ao sofrer por Cristo? O próprio Pedro responde na continuidade do verso. Olha o que ele nos diz. Ele traz aqui a razão. Para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultante. Por que sofrer? Por que nos alegrarmos se sofremos por causa de Cristo? Para quê? Quando Cristo retornar, ou seja, na revelação de sua glória, nós também nos alegremos, não nas tribulações, no sofrimento, nas provas, mas na sua glória. Pedro diz, vos alegrais exultando. A ideia é alegrais alegrando. Traz uma ênfase. É uma alegria indivisível, é uma alegria inexplicável, é uma alegria que está acima de tudo que nós conhecemos e dos momentos alegres que aqui desfrutamos. Na resposta, portanto, de Pedro, nós somos chamados a enfrentar o sofrimento presente com os olhos na promessa futura. Ele nos chama a esperarmos as bênçãos do retorno de Cristo. Acima disso, a aguardarmos o nosso Senhor ansiosamente, sabendo que o sofrimento deste presente não pode ser comparado com as glórias futuras. O retorno de Cristo é um dos principais assuntos de Pedro. É um dos principais temas da sua carta. E ele quer que nós olhemos para lá, para a volta de Cristo. Pois é quando nós cristãos veremos a plenitude da glória do nosso Senhor, o esplendor de todas as suas promessas, veremos Cristo, o grande vitorioso, e teremos então, ou desfrutaremos das vitórias, ou da grande vitória que Cristo conquistou por nós. Todos nós cristãos fiéis que fomos aprovados, que hoje compartilhamos deste sofrimento com Cristo, um dia compartilharemos da vitória de Cristo, da glória. Assim, Pedro diz que nós, que compartilharemos desta glória,
nós, que encontraremos o nosso Senhor vitorioso. Não podemos enfrentar as lutas, as dores presentes de outra forma, senão com gritos de alegria. É claro que isso não é fácil, mas é possível, pois é bíblico. E se é bíblico, é verdadeiro, porque é Deus quem está nos falando. E tudo que Deus fala é verdade. Tudo que Deus fala há de acontecer. Se Ele nos diz que neste tempo presente nós sofreremos e temos sofrido, nós podemos aguardar também no retorno do nosso Senhor. Nós nos alegraremos e nos alegraremos. Isso é tão verdadeiro, irmão, quanto a dor que nós sofremos hoje. Tão verdadeiro quanto no mundo tereis aflições, é de que no retorno de Cristo, no retorno do nosso Senhor, nós, que somos coparticipantes desse sofrimento, também seremos na revelação da glória. Tão verdadeiro quanto de que no mundo tereis aflições, ou tão verdadeira é a promessa de que um dia viveremos onde não há sofrimento, não há lágrimas, não há pecado, não há imperfeições. Tão certo como o sofrimento é, Cristo voltará como nosso Redentor para nos libertar e nos livrar de todas essas coisas. Então, com os olhos no futuro, nós podemos nos exultar ainda hoje, em meio às tribulações do presente. Há algo muito maior nos esperando. Há algo muito mais grandioso nos aguardando do que todo e qualquer benefício, bênção que nós poderíamos esperar neste mundo. Através do sofrimento, nós estamos sendo transformados e preparados para o grande encontro com o nosso Senhor. Eu quero, portanto, concluir a nossa reflexão nesta manhã com as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Quando ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude não apenas a compreendermos as palavras do Senhor, mas a tomá-las de maneira que o nosso coração e alma sejam alimentados e fortalecidos. Renovemos a nossa fé, a nossa esperança. E enfrentemos todo o sofrimento presente com os olhos nas benditas promessas do futuro, para que assim nos alegremos, não estranhando o que estamos enfrentando. Vamos cantar mais um hino? Hino de número 165, e
A seguir, nós oraremos. Estiveres montanhas bem, Deus velará por ti. Teu Pai querido dizer Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua amor, com todo amor. Amor de Deus será, Deus cuidará de ti. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra que vem ao encontro à nossa necessidade e de maneira especial nos exorta, nos incentiva a agirmos de maneira correta diante da tua presença e como testemunhas fiéis a ti neste mundo, ó Pai. Que de fato nós, com os olhos no futuro e nas benditas promessas do Senhor, lutemos contra nós mesmos, para vivermos de maneira digna do Evangelho neste mundo, testemunhando, ó Deus, que somos diferentes e de que os prazeres deste mundo não são a nossa prioridade e que por esta razão nós podemos nos alegrar em Cristo Jesus, mesmo em meio às lutas, perdas e tribulações. Que a tua palavra nos traga não apenas o conforto para este momento, mas acima de tudo, ó Deus, a esperança de que no Senhor teremos dias melhores, ainda que não sejam aqui nesta terra, mas serão, ó Deus, quando o Senhor Jesus voltar e nos encontrar, pois com Ele viveremos a nossa eternidade. Abençoe o teu povo que se reúne, abençoe a tua igreja, ó Deus, que tem buscado na tua palavra o fortalecimento da fé. Abençoe, ó Deus,
aqueles que nesse momento necessitam de trabalho. Esteja abrindo portas, ó Deus, mesmo em meio a este caos, pois sabemos que o Senhor pode. Esteja curando, trazendo, ó Deus, a melhora física para aqueles que estão tomados por enfermidades, que enfrentam, ó Deus, as consequências deste vírus, se assim for do teu querer. Mas rogamos, acima de tudo, que a nossa fé, ao ser provada, ela seja aprovada pelo Senhor. E que assim, ó Deus, nós nos alegremos, pois sabemos que o que nos espera é muito maior e melhor do que tudo aquilo que podemos ter ou ainda desejar para este mundo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, os ensinamentos do Espírito Santo repouse sobre todos os teus filhos que espalhados por este mundo estão, hoje e pela eternidade. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje, às 19 horas, estaremos em nossa igreja, Jardim Nova Itália. Todos estão convidados a participarem conosco com suas máscaras, respeitando o distanciamento que lá nós colocamos e que a nossa prefeitura exige, mas, acima de tudo isso, alegres, confiantes e agradecidos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, pela vida, pela provisão diária. Que Deus abençoe a todos, tenha todos um ótimo dia. Obrigado.